isso aqui, para ninguém ver a minha casa, porque eu também não sou perfeita, não está tudo arrumadinho atrás de mim. Estou aqui no meu quarto, a maior bagunça aqui atrás de mim. É que eu só tenho uma porta. Hoje eu fico presa, atrás de tudo tem uma porta. Dia de hoje eu fico presa nessa cadeira, passo o dia todinho. Hoje de tarde, depois da aula da gente, eu tenho que fazer um lanche e voltar para uma reunião, para o computador. Porque como é prova, é milhares de mensagens no WhatsApp, e é o... Mas vamos lá. Vou botar para gravar, tá bom? Depois postar para vocês. Eu só vou postar Já essa tá aula. gravando. Tá gravando de novo, eu pedi para cancelar. Eu vou postar essa aula só depois, para constar, na sexta-feira, para constar como aula, tá certo? No horário. Porque ela tira dúvida. Quem não está aqui agora, porque não precisa, vai fazer a prova numa boa. A prova, ela está super simples, são 5 questões de múltipla escolha. Se você fez as minhas atividades, você vai fazer super fácil, porque as atividades, elas eram em aberto, né, as questões abertas. E a prova é fechada, então você vai ver lá a resposta. É só uma questão de observação, concentração, e você vai fazer a prova tranquilamente. Então, vamos lá. Lembrando, recomendando que vocês têm que usar o e-mail institucional. Quanto mais você usa o e-mail institucional, menos problema tem. Porque muita gente não está conseguindo acessar a prova ou atividades porque não está com o celular, no celular, o e-mail institucional como primeira opção. Aí, quando você entra no formulário, quando você entra numa aula do Meet, quando você entra em qualquer coisa de lá, da rede do Estado, ele bloqueia vocês. Então, a gente está tendo muito problema de aluno que, professora, não estou conseguindo. Por quê? Porque está sem o e-mail institucional. Mesmo já tendo o e-mail, a pessoa não está usando. E, assim, as aulas da gente é tudo lá, tudo da gente é lá, e vocês têm que usar, tá bom? Então, vamos lá para a filosofia. Filosofia. Primeiro, a gente trabalhou e discutiu sobre o que é filosofia, né? Que filosofia tem o significado da palavra expressão em si, que é amor, amizade e a sabedoria, o conhecimento. Que filosofar é ter a constante disponibilidade pela indagação, pelo questionamento, é buscar a verdade, e é o processo, uma reflexão crítica e problematizadora da realidade. Todas essas observações aí, essas falas, elas explicam o que é a filosofia. Né? A filosofia é você olhar ao redor e tentar compreender tudo que está ao seu redor. E quando a gente para de tentar compreender o todo e começa a especificar algo e a querer usar um método científico, aí a gente já está fazendo ciência, né? Então, a filosofia, ela vem antes da ciência. A ciência, ela faz uso da filosofia. A filosofia, ela tem uma estrutura que a gente chama de reflexão. Ela sempre tem uma busca radical sobre aquele conhecimento. Então, eu estou olhando o céu e eu estou admirando o céu e, de repente, eu começo a filosofar. E começo a questionar, pô, de onde vem o arco-íris? Como é que funciona isso? Por que é que o céu, 10 anos atrás, no pôr do sol, ele era dourado e hoje ele já é mais caramelado, né? Uma coisa mais amarronzada. O que é que está acontecendo? Por que é que as pessoas não observam mais o céu? Por que é que as pessoas não têm mais o interesse de observar o mundo ao nosso redor, a natureza ao redor? Por que as pessoas não usufruem disso? Porque as pessoas querem ter, e não aproveitam o que já têm. Isso é filosofar, né? Eu estou buscando na raiz, a base, eu estou usando a razão, né? Que é o rigor do argumento, da coerência do argumento, e estou usando uma observação de conjunto, estou olhando o todo, não estou especificando algo. Quando você especifica algo, você está fazendo ciência, digo novamente. Então, a gente já tem aí duas questões que são questões de prova, né? O que é filosofia, o que é essa reflexão filosófica. Uma outra coisa que é importante, que vocês têm que entender, é o que é esse método socrático. O método socrático, ele é a maiêutica e a ironia, né?
Começa com a ironia. A ironia é perguntar. Ele pergunta, questiona, 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 e aí a pessoa que está dialogando com ele para de fazer a reflexão em cima daquela opinião que ela já tinha sobre tudo. Ela realmente para analisar, sabe aquilo? Sim, mas por que você faz isso? Ah, eu fiz por isso. Mas você já percebeu por que você tem vontade de fazer isso? E aí você para pensar. Você não responde no automático, você para pensar. Quando você para pensar, você começa a ser racional na sua análise, né? E aí você começa aí a ironia começa a funcionar. E aí as ideias racionais começam a sair da sua mente. E isso é chamado de maêutica. Esses nomes quem dava era o próprio Sócrates, né? Então, a ironia são as perguntas, e a maêutica é quando você começa a parar de dar a sua opinião e começa a tirar de você mesmo um raciocínio. Então, a maêutica e a ironia são as técnicas do Sócrates. Isso é importante entender. O que mais? Deixa eu ver. O mito. A gente discutiu que existia o mito antes e que existe o mito hoje, né? A gente viu que a gente até conversou sobre alguns mitos, né? Eu cheguei a contar a narrativa da teogonia para vocês, e Homero, ele tem poemas que esses dois personagens, duas pessoas que realmente existiram, elas têm uma importância para a mitologia grega muito grande, porque eles vão contar as mitologias mais famosas, né? E elas vão estar em formato de poema. Eles recitam essas histórias. Homero vai citar duas histórias longuíssimas, né? Uma é a Guerra de Troia, que é a Ilíada. É uma guerra que acontece entre as cidades, todas as cidades gregas, contra a cidade de Troia, porque um dos príncipes de Troia, sequestra a esposa do rei de Esparta, e aí o rei de Esparta consegue juntar o máximo de reis possível a favor dele, porque era uma questão de honra, né, o furto da esposa, e essa guerra se dá por 10 anos, a cidade de Troia é destruída até a última pedra, né? As pessoas que sobrevivem a esse ataque fogem e vão para a Península Itálica, e muitas delas vão fundar várias cidades naquela região, né? São as primeiras cidades de cultura grega na Península Itálica. Que aí a gente vai para a história de Roma, né, a partir disso. Então, a gente tem o mito, ele é perseguido, né, ele é o contrário do que é a filosofia. A filosofia, ela critica o mito, porque o mito é uma narrativa inverossímil, ela não tem nada de racional, ela tem muita magia, mas era a forma das pessoas enxergarem o mundo, e como não tinha ciência, né, não tinha como compreender o que acontece, por que é que tem muita cheia, por que é que tem seca, por que é que tem destruições da natureza, por que é que tem aquela chuva torrencial, por que os trovões, as pessoas não sabiam, não compreendiam a natureza, e a forma deles compreenderem a natureza vem a ser o formato mitológico. Isso é interessante, porque mesmo com a filosofia surgindo, e a gente hoje está mais de 2.500 anos depois dessa filosofia ter surgido, até hoje a gente acredita no mito, né? A gente busca o mito. O mito é uma coisa muito importante, embora ele tenha um outro formato, mas ele é muito importante para a gente, né? Uma coisa muito importante dentro da ideia de mito, que é ainda muito forte para a gente, que nem é grego, que é persa, é o maniqueísmo, né? Que é aquela coisa de existir o bem e o mal. Tem o bem e o mal, e a gente coloca isso na cabeça, né? Estou assistindo Big Brother e tem a turma do bem e do mal.
né? Tem o político bom e o político mau. Sendo que a gente está falando de pessoas, e pessoas têm as duas coisas, né? Pessoas são imperfeitas, não tem pureza perfeita, nem o mal dentro de si puramente, né? Nós temos qualidades e defeitos, mas a gente ainda vive em função de que existe esse dualismo, né? E é até assim, é irracional. Ele sai como senso comum mesmo, essa crença sai como senso comum. A gente crê tanto nesse mito de pureza e de bem e de mal, que a gente acredita que se fulano assumir o governo, ele vai resolver todos os problemas. Se tirar Beltrano, todos os problemas vão ser resolvidos. E não é bem assim, porque os problemas não são tão simples, né? São complexos. Diga. E também nunca vai parar de existir problema, né? Porque senão não vai ter vida. A vida sem problema não flui, né? E se a gente fala de sociedade, né, que aí é o meu exemplo, que eu coloquei política sem dar o nome, né, falando de sociedade, aí é que a gente sempre vai ter problema, né, porque o ser humano, ele precisa viver em sociedade, mas a gente é chato. Nem todo mundo aguenta a gente, não, né? Às vezes, dentro de casa, com a família, agora que a gente está nessa pandemia, a gente tem problema, né? Imagina fora de casa, né? No trabalho. Imagina na vizinhança, né? Em qualquer lugar tem problema. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e nem sempre um aguenta o outro. Faz parte, né? E essa coisa da gente botar na cabeça da gente que tem um mito dessa perfeição, ela é resquício dessa realidade aí antiga. Eu botei essas duas fotos aí, porque são duas fotos muito interessantes, que trazem muito dessa discussão de perfeição, né? Quando Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos, todo mundo achou, poxa, acabou o racismo nos Estados Unidos, o presidente americano é negro, e agora acabou o problema, todo o mal que os Estados Unidos faziam para o mundo acabou e tal. Gente, só foi um presidente. A prova de que não acabou o racismo é que ele, até hoje, precisa de guarda-costas para ele e para a família dele, porque ele foi ameaçado de morte quando ele se candidatou a ser candidato para a presidência, 2 anos antes. E ele durou 2 temporadas, né? Ele passou 8 anos na presidência dos Estados Unidos. Foi super popular fora do país, mas dentro do país ele não era. E o primeiro presidente que assumiu depois dele foi o inverso, né? O racismo saiu solto, a polícia começou a matar, doidado, e aí aconteceu aquele movimento que a gente viu no ano passado, né? Do cara que... do Floyd, né? Sim, foi o Floyd. Meio que, foi tipo, morto. Pelo que eu vi ali, o jeito do policial fazer é uma doutrina policial dos Estados Unidos, mas o jeito que ele fez foi errado, que foi ficar muito tempo em cima dele de um jeito que matasse, sabe? Não devia nem ser doutrina, né? Porque duvido que ele fizesse isso com um branco. O motivo disso acontecer foi que um dos policiais que estava com ele estava gravando, sabe? E pelo que eu sei, ele ficou resistindo. Ele não queria entrar no carro de jeito nenhum, caía no chão, resistia policial, queria bater no policial e tudo assim, pelo que eu vi no vídeo, assim. Mas não tinha outro jeito. Lógico que ele ia resistir, né? O negro sendo preso injustamente, você acha que ele ia fazer o quê? Não, ainda assim, independente da resistência dele e de tudo mais, é uma coisa que eu assisto muito série policial. É um vício meu. Eu acho que eu já assisti quase todas as séries policiais. Você vê, o policial está em confronto com o cara está resistindo e o policial tem que dar um tiro no peito? Eu dava um tiro no pé do cara, duvido, acabava tudo. O cara largava a arma, jogava tudo longe. Porque esse negócio da pessoa levar um tiro em cima de você, tiro dói, pô. Tiro dói pra caramba. Agora imagina no pé que é cheio de osso, quebrar um bocado de coisa. Tem que dar um tiro no pé, o cara não é bom de arma? Mas não, vamos sufocar ele, vamos matar, vamos sufocar. Aí já é demais para o policial. Pior pois
Mas Natal aí não. você tem que compreender uma coisa, que essa forma de agir do policial, ela é uma forma de agir que está relacionada à cultura, né, de dar valor a X e não dar valor a Y, está relacionado à cultura da arma, do usar arma, e é uma coisa que eu acho que vocês vão ter raiva de mim, mas que tem tudo a ver, que a gente hoje, é tão comum os jogos com armas, que quando você vê uma situação desse tipo, você já fica torcendo para o cara matar. De uma forma geral, né? Eu não estou falando do cara que estava filmado e tal. O policial se fudeu, desculpa a expressão, porque o outro filmou. Se ele viu que o outro estava filmando, por que ele fez aquilo? Por que ele não segurou o cara de outro jeito? Por que ele não meteu, como é que chama? As algemas nos pés e na mão do cara? Ele podia ter feito um bocado de coisa, mas ele decidiu segurar no pescoço, né? Fincar o pescoço no chão até sufocar o cara. E a gente aqui no Brasil, aqui no Recife, a gente pode dizer que eu acredito que entre vocês poucos têm situação de violência onde mora. Eu moro perto da escola. O meu bairro é relativamente violento. Eu moro... Não tenho Detran. Todo mundo sabe onde é o Detran, né? Do outro lado da BR, é onde eu moro perto do Atacadão. E aqui é extremamente violento, assim. Não é violento de pancadaria, mas, assim, é muito comum assalto. É muito comum assalto. Às vezes assalto a mão armada, às vezes assalto sem nada. Às vezes o cara diz, perdeu, toma a bolsa. Uma vez eu briguei com um assaltante. Foi ridículo isso. Não recomendo ninguém fazer, né? É Um que já aconteceu rapazinho... comigo também. Ele Eu atirou na tava com senhora, professor? aquela bolsa, sabe aquela bolsa de livraria, que você bota os livros dentro? Eu tava com uma bolsa de livraria, sendo que eu tava com o tablet que eu comprei, que eu tinha, que eu tava querendo dar ao meu sobrinho, de 4 anos, para ele jogar. Aí eu tava indo trocar a película e colocar a capa. E tava só com o tablet na bolsa e o cartão no bolso da roupa. Aí o cara fez, passa a bolsa, e eu só pensava, o tablet de Arthur, passo não. Na minha cabeça, o tablet de Arthur, e eu dizia, passo não. Eu olhei para o menino era um palmo acima de mim, eu sei que eu sou pequena, mas o menino só tinha um palmo acima de mim. Ele disse, bora, passa. Eu olhei de cima a baixo, vi que ele não tinha arma. Rapaz, ele pode até tomar a bolsa de mim, mas eu vou me agarrar com ele. Aí eu dei um murro no peito dele, olha, imagina a minha força. Dei empurrão nele assim. Aí a vizinha do prédio, foi aqui na esquina da minha casa. A vizinha do prédio gritou: ladrão, pega ladrão! Aí ele olhou para cima, olhou para mim, viu que eu ia resistir e foi embora. Não façam isso, minha gente. Já aconteceu parecido comigo. Professora, Isso é muito parecido. Não façam isso, se não vir roubar o assumam. dono, É muita sem doideira arma, reagir. professora. Sem arma, oxe, nós pega uma pé e joga no cocão dele. Eu estava com uma aluna uma vez na rua e ela estava com o celular no bolso. E o cara fez, passa o celular. Ela passou, não. Ela é maior do que eu, né? Ser maior do que eu não é difícil, né, minha gente? Sou pequenininha. Aí ela disse, passo não. Aí o cara meteu a mão na bunda dela para pegar a bolsa, né? Ela se agarrou com o cara. O cara magricelo, sem arma. Tava dois, um na moto e esse outro desceu para tomar o celular dela, né? E eu fiquei estatalada, assim, paralisada, com a minha bolsa na mão. Bora aí, ela fez assim, Patrícia, me ajuda. Meu Deus do céu, muita loucura. O cara tava desarmado, né? Aí era corpo a corpo. Aí eu peguei minha bolsa, comecei a bater nele, e ela segurando o celular, e dando murro no cara, e gritando, olha o assalto, socorro ladrão, socorro ladrão. Gente, isso me Engraçado. traumatizou. Imagina a professora dando aquela chapinha com a bolsa bem devagarzinho. Minha gente, agora deixa eu dizer uma coisa, por que eu entrei nesse assunto? Se passasse um policial na hora e o menino fosse branco, o policial ia agir de um jeito. Se o menino fosse negro, ia agir de outro jeito. A gente sabe disso. A gente sabe que isso acontece.
A gente sabe que isso é uma realidade, né? Eu tenho um Até no ex-aluno... shopping, professor. Pois é. No shopping você é seguido. Eu tenho um aluno Então, que... Eu tenho umas toda vez histórias que eu vou no cabrosas. shopping, Eu tenho as histórias cabrosas. Eu fui uma vez para o Rio Mar com um grupo de alunos, porque estava tendo a apresentação de máquinas do Império Romano. Aí a gente levou, num sábado, né? Eu fui para lá para o shopping, esperei eles. Eles foram, era de graça. Eu levei um monte de aluno. E aí a gente entrou para assistir. Só que quando a gente saiu, aí a gente foi dar uma volta para ir na praça de alimentação, para comer, né? Que é no mesmo andar. Mas aí a gente desceu, porque um aluno queria não sei onde, eu estava com um monte de aluno, eu desci também, né? E aí, quando eu vi, tava aquele cara com... Como é o nome daquele skate com duas rodas, em que o guarda do shopping fica? Aquela maquininha assim, Maquininha de andar com duas rodas. peste. Eu também não sei o nome daquilo. Aí o cara tava seguindo a gente. Aí, quando eu vi em cima da escada, tinha outro. A gente tinha acabado de descer da escada, e lá em cima da escada tinha outro. Aí eu fiquei assim, meu Deus, por que estão me seguindo? Aí a gente continuou andando, o menino tudo vestido direitinho, não tinha nenhum um cara de maloqueiro, tudo bem, ninguém era rico, mas também ninguém estava, né? Mas tinha um menino que mora lá perto, que mora ali naquela área do Pina, que sempre vai para o shopping e que sempre apronta. Ele age como se o shopping fosse a praça. Ele sobe na escada de descer, ele desce na escada de subir, ele corre no shopping. E os seguranças do shopping já conhecem ele. Aí ele virou para mim e fez assim, professora, fique tranquila, é comigo. Eu botei a mão na cabeça assim, por que é contigo, Cássio? Não, professora, é porque eu venho muito aqui, eu já fui expulso do shopping umas 2 vezes. acaba. Por quê? Porque aprontava, mas também porque é negro. Porque a aprontação dele era coisa de criança. Mas ele é negro. Também tem essas duas coisas, né? Graças a Deus, ninguém nunca agrediu ele, segundo ele, né? Botaram ele para fora só. Mas, assim, só de ver ele já estavam seguindo para expulsar. Só quem bate é a gata, quando pega, assim, né? Assim, eu sei que também o que é muito constrangedor é aquele grupo de policiamento que dá baculejo em vocês, né? Quando vocês estão na rua, andando Da na moto, rua. professora, o da moto. É Meu o da moto, né? amigo, quando ele pega. Professora, a pessoa pode estar com qualquer roupa, meu filho, mas tiver com um grupo de amigos, eles E batem se na tiver em rua, bando, e se tiver negro, eles batem também, ele infelizmente. só dá no cocão. Agora, procura saber se isso acontece em Casa Forte. Procura saber se isso acontece em Boa Viagem. Acontece não, Possível. acontece não. Só Uma acontece se vez, tiver cara de pobre mesmo, em bairro de pobre. Diga, uma Nelson. vez, um amigo meu, ele não tava com nada, sabe, tava na frente da casa dele. Aí o policial pegou e parou, ele tava com os amigos dele, né? Aí pegou e parou e começou a bater nele, tipo, do nada, né? Sem ele ter nada. Tava dando um baculejo assim. Ah, pegou a vizinha, gravou e mandou pra polícia. Esse cara ficou pagando por 6 meses ou foi um ano, um dinheiro pra família dele. Porque ele teve, tipo, meio que foi, como é que chama? Quando a pessoa leva, é, um exemplo, tipo, é agredido e tem uns hematoma. Aí ficou hematoma visível. Ficou hematoma. E o cara Pois foi é. até Porque não é pegar. função da polícia sair batendo em ninguém na rua. É função da polícia manter seguro. Se ele não estava fazendo nada, ele queria fazer baculejo porque estava achando que ele estava armado ou com alguma droga, é uma coisa. Bater, espancar é outra, né? E aí a gente vive essa sociedade, essa estrutura, né? E assim, tem gente que vive num mundo perfeitinho, que nunca aconteceu isso com ela, com essa pessoa, e acha que isso não existe, né? Mas existe sim. Existe muito. Infelizmente, existe muito. Ô, Né? professora, tem uma história também essa de baculejo. Fale, Quando eu Vitória. tava, quando eu tava na casa da minha avó, que eu viajei, né, lá no interior, a gente tava sentado na rua. Aquilo é comum, sabe? O povo ficar sentado lá nas A calçadas. calçada.
Aí eu tava lá com minha mãe, com meu pai, assim, meu irmão, assim, minha prima. Aí a gente tava conversando sobre baculejo. Que meu irmão falou que ele não gosta de ficar sentado virado pra rua porque ele tem medo de levar um baculejo. Aí tava vindo um carro assim pela rua e um carro da polícia atrás. Professora, do nada o carro da polícia ligou a sirene e mandou o carro parar. Minha mãe é baculejo, mandou todo mundo entrar pra dentro, achando que ia ter alguma coisa. Aí o carro parou assim. Aí o homem mandou todo mundo descer. Aí o homem assim, né? O povo que tava dentro era negro. Aí o homem mandou tudo descer. Aí revirou o carro, pegou a lanterna, abriu o capô do carro pra ver se tinha alguma coisa dentro. Tinha uma mulher dentro do carro que tava com a criança. Aí ela falou assim, moço, eu posso ir pra missa, porque lá na casa da minha avó, onde ela mora, tem missa todo mês de janeiro tem missa. Aí ela perguntou se ela podia ir pra missa com a criança, né? Porque não tinha nada a ver. Aí ele deixou, mas meu Deus, professora, não sei por que isso é desnecessário, né? O homem revirou o carro do homem todinho e o homem tava indo pra missa. Eu fiquei, meu Deus. Só a Porque senhora vendo, viu? negro não pode ter carro, né? Pois é. Só se for roubado, só se for roubado. Infelizmente, existe isso. É isso que a gente chama de aquela crença em circunstâncias perfeitas, né? De preconceito e de pureza, de impureza e de pureza. Diga, tem alguém querendo falar? Essas situações nunca aconteceram comigo. Você é sortudo, Tipo, Elias. eu acho que eu Agradeço a sou Deus. mesmo. Tipo, meus pais já foram parados assim em Blitz quando a gente tava fazendo algumas viagens longas, mas eu acho, pelo menos, eu era pequeno na época, mas eu acho que foi tudo relativamente normal, sabe? Mas é assim Comigo mesmo, também não. depende. Depende do que está me passando na cabeça do policial na hora, porque ele tem os preconceitos na cabeça dele e ele tem um bocado de coisa formada. Ele está ali para dar segurança não é para a população, não. Ele está ali para dar segurança para a população que é branca e rica. E o inimigo é o pobre e o negro. Infelizmente, essa é a realidade. O que acaba com o país é o Essa é a realidade. que acaba com. E aí, quando a gente fala de mito, voltando para o tema da gente, quando a gente fala de mito, a gente tem que lembrar desses dois caras aqui, né? Eu gosto muito de discutir sobre a personagem do Batman, porque o Batman, ele é um herói que não é exatamente herói, né? Ele é um herói que ele tem um monte de defeito, né? Ele virou herói depois de um trauma, depois que ele viu os pais serem assassinados na frente dele, aquilo traumatizou ele. Tem a série, inclusive, Gotham agora, né, que conta essas histórias. Provavelmente o tutor dele não educou ele muito bem, porque deve ter passado um bocado de coisa. Não tirou o trauma do menino, não botou o menino no psicólogo, não botou o menino no psiquiatra, porque ele cresceu com um desejo de vingança e, quando está adulto, ele usa todo tipo de dinheiro que ele pode para construir armas e condições para ele combater ele mesmo a violência. Por que ele não investiu dinheiro não ajudou a investir dinheiro na segurança pública? Que ele não ajudou a melhorar a iluminação nas cidades, botar câmera em todo canto. Por que ele resolveu vestir aquela roupa e sair na rua batendo nos vilões, né? Que Ele ele é um também é herói, mas também é um perturbado. Ele também é um anti-herói, ele é uma pessoa perturbada. Então, ele tem um lado bom e um lado ruim. A minha intenção em colocar essas duas personagens aí é você entender que ninguém é perfeito, né? E a gente ainda crê, pô. Outro dia eu tava de carona com um colega, professor, e assim, não sei se vocês sabem, mas o geek, ele é viciado em HQ, filme, histórias, personagens, geralmente ficcional. E aí a gente tava conversando, né, aquela velha história, DC ou Marvel, Goku ou Dragon Ball ou Naruto. Aí eu coloquei que o personagem que eu menos gosto da DC é o Batman. Aí ele parou o carro, você vai descer agora do meu carro. Não acredito, Patrícia, tu não gosta do Batman? Não gosto do Batman. Porque o Batman é uma pessoa perturbada. Ele é uma criança que cresceu errado, a culpa é do tutor. Desde o início a gente percebe que o tutor criou errado. Uma outra coisa que não tem nada a ver é o Super-Homem. O Super-Homem, ele ficou 5 anos
viajando de Krypton até a Terra. Ele foi criado por uma máquina dentro da nave, né? Para virar uma criança que ele, quando ele chega aqui, ele já tem 5 anos, para ser criado por um casal de idosos. Sendo que a gente sabe sociologicamente que crianças não crescem com hábitos de adulto, de seres humanos, se elas não têm seres humanos ao redor. Uma máquina, ela não substitui um ser humano. Por melhor que seja o acesso à tecnologia que a gente está tendo agora, não é a mesma coisa da aula na sala de aula. A gente olha no olho, a gente tira dúvida, a gente conversa, a intimidade é um pouco maior, a gente percebe a dúvida de vocês nos olhares. Aqui eu não vejo nem a cara de vocês. Né? Então, como é que o Kal-El, ele vem, passa 5 anos numa máquina e chega aqui e é socializado com facilidade? Isso é mentira. Mais uma louca magia. Outro personagem que eu não gosto, já que eu estou falando mal e depois vocês vão me odiar, é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é depressivo, E pô. professora? O Homem-Aranha é depressivo, pô. Homem-Aranha Não pode, depressa. não pode valorizar, não, Homem-Aranha é demais, não. Vê, ele perdeu o pai e a mãe, ele conseguiu poderes, ele foi usar só para ele. E aí ele perdeu o tio, porque ele não usou a força dele para coibir um crime. Se ele tivesse coibido aquele crime naquela hora, o tio dele não tinha morrido. E aí ele, É o tio não, professora, é o avô. É o avô, Era não, é o professora. tio dele, não é avô, não. É tio. É o tio É Ben. esposa da avó dele. É o É o tio tio Ben. E aí ele fica sentindo culpa o resto da vida, porque ele podia ter salvo o tio Ben. Ai, dá uma agonia isso. E ainda tem aquele chefe dele, mó chato, que fica implicando com o garoto, que implica com o Homem-Aranha. Ai, me dá uma agonia aquele cara. Olha, aquele HQ eu não leio. A senhora viu o filme da Marvel lá? Vingadores Ultimato, Guerra Infinita. Eu vi. Eu só não vi os do Homem-Aranha. Bom demais. Mas o Vingadores eu assisti todos. Professor. Ele já tinha um peso. Pode falar aí. A senhora gosta do Flash? Rapaz, quando eu era menina pequena, na idade de vocês, tinha uma série do Flash melhor do que essa agora. Vou mentir, não. Eu não gostei dessa série, não. Mas eu gosto do personagem. Aí sim. Eu gosto do Demolidor também. Eita, eu amo esse Demolidor de Hell's O Kitchen. Demolidor é brabo. Já assisti, queria tanto uma temporada nova, mas nem... Deixa eu vir na HQ. Nossa. Ele é até meio violento, né? O Daredevil, ele é... É... Ele é parecido Mas ele é parecido com o Batman, o início dele, né? Ei, professora, a senhora gosta do Venom? Batman é o melhor personagem da DC apenas. O Venom, não, porque o Venom, ele tá relacionado ao Homem-Aranha, eu não assisto. Nem um filme, professora. Não, nem o filme do Venom. Porque eu sei que tá relacionado ao Homem-Aranha, eu nem assisto, não gosto. Eu não consigo, me dá uma angústia. É porque ele é muito depressivo, sei lá, não gosto não dele, não. E eu gosto mais da Marvel, assim. Confesso. Boa, professora. Sim, mas Confesso, eu sou mais Marvel. Quando a questão é de filmes, eu prefiro os filmes da Marvel, mas quando fala de personagens, eu prefiro os DC da ganha. DC. Mas a DC Marvel ganha vai perder. A Marvel em filme vai perder muita coisa depois que A Disney morreu. Aí vai perder. E do filme, né, que o Homem de Ferro morre, perde muita graça, sei lá. Não é a mesma coisa. Mudou, né? Mudou os atores, vai mudar tudo, porque pô, todo mundo tá ficando velho, né, fera? Tem que passar mesmo adiante. Bom, eu acho que vocês entenderam, a gente chegou até a conversar besteira. O mito hoje, né? O que é o mito hoje, o que não é mito hoje. Ele é muito importante, que vai cair na prova. Então, eu acho que eu coloquei todas as questões, né? Vai cair uma questão do mito hoje, uma questão do mito antigo, vai cair sobre as técnicas de Sócrates, vai cair sobre reflexão filosófica e vai cair uma questão sobre o que é a filosofia. Então, estudem, que vocês vão ser fera e que vai ser 10 a prova. A prova de sociologia, ela também está super tranquila, tá?
também 5 questões do conteúdo que vocês já estudaram, que a gente já conversou, já detalhou.